amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo de número 15. Louvado seja Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo de número 8. Amém, amados? Não, até o versículo de número 9. Escrito está: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Versículo 2. A língua dos sábios acalma a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas os frutos do ímpio há ameaças. O lábio dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos tolos não fazem assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, Ele ama. Amém, amados? Aquele que segue a justiça, Deus ama. Deus é poderoso. Nessa palavra aqui, ela nos fala sobre os sábios e sobre os ímpios, né? Eu acredito que nós temos que ser sábios e somos sábios. E Deus, Ele vai nos indicando e nos falando cada dia mais conforme devemos fazer e ser, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado em nossas vidas. Amados, nós vamos fazer uma oração aqui esta noite. Quero cumprimentar você que está na sua casa, te convidar para você orar conosco. Aleluia. E neste momento eu vou colocar nas mãos do Senhor a vida do pai da irmã Rosana. Vamos pôr a mãe da irmã Áurea, que já voltou, né, do hospital, já está em casa. Vamos orar por ela. Vamos orar também pela irmã Cláudia, que está doente em casa. A Rosinha, a irmã da irmã Cláudia, está doente. Aleluia. E vamos também orar uns pelos outros, né? Quero que os irmãos também orem pelo pastor, porque se tudo der certo, dia 25 eu vou fazer uma cirurgia e eu estou com muito medo, mas se Deus tiver no negócio vai dar tudo certo e eu vou fazer. Caso contrário, se eu não sentir paz, eu não vou fazer nada. Amém? É assim, pouca conversa. Se eu não me sentir bem, se eu ver que não vai dar, eu já estou com medo, né? Se eu ver que eu vou ficar com mais medo ainda daqui para lá, não vou fazer nada. Amém? Vamos orar? Estou certo ou estou errado, irmão Luiz? Estou certo, né? Vamos orar, Deus. Alguém dos irmãos quer oração? A Júlia, a casa dos irmãos. Isso. A irmã Joy, da casa dela, louvado seja Deus. Olha. A meia do irmão César. Vamos orar um pelos outros, né, irmão? Porque a oração, ela abre porta. Querido Deus, amado Pai, Jesus querido, neste momento, Senhor, entramos em Tua presença, Pai amado. Deus, eu quero orar, Pai, pela vida da mãe da nossa irmã Áurea, Senhor, que já saiu do hospital, já está em casa. Ó, meu Deus querido, mas a minha se for proclamada, ó
Amém. Deus abençoe, pastor Lucas. É a oportunidade de estar com o evangelista Hilton. Amém? Evangelista Hilton. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. Mas no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, a Bíblia começa relatando ali que Deus ele dá uma ordem para passar para outra banda, para outra imagem. Mas a Bíblia diz que quando o barco está no meio do mar, a Bíblia diz que houve um grande vento ao contrário. Eu comecei a conversar com Deus no meio do caminho, de lá para cá, perguntei a Deus o porquê. Aí Deus disse assim para mim, falou: filho, tudo tem um decreto. Se eu decretei sobre a tua vida para passar para a outra imagem, o vento pode até se levantar, a água pode até agitar o teu barquinho, mas Jesus está dizendo: eu estou no controle da sua situação. Eu falei: Deus, e aí, Senhor, o que poderia acontecer? Aí Deus disse, abriu meus olhos e falou: filho, até quando você estiver olhando para a tempestade que está se levantando, muitas das vezes nós tiramos o foco, que o foco é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas a Bíblia também nos diz, quando Deus dá uma ordem dizendo assim, para o vento e o mar se calmar, os discípulos olham e dizem: quem é esse que até o mar obedece? Sabe o que eu quero dizer para você no dia de hoje? Basta apenas uma palavra do Senhor para que tudo venha se acalmar sobre a tua vida. Assim eu agradeço a oportunidade de estar no louvo ao Senhor. Oportunidade para o céu, amém? Para o céu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande e poderoso Deus. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Grande Deus, aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus por mais um dia que Ele me concediu. Glória a Deus. Vou deixar aqui Salmo para a meditação. Salmo 62, 5, diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque Ele é a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza. Meu Deus está em Deus. Confia nele, ó povo, e todo o seu tempo, derramei perante ele o nosso coração. Deus é o nosso refúgio, né? Que fala que Deus, né? Então Deus é a nossa salvação e que a nossa alma tem que esperar somente, né, no Senhor. E que Ele é a nossa esperança, né? Peço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui, aleluia. Como Maria, Respiro, como Maria, pode ser. Glória a Deus, independente de qualquer situação, o Senhor Ele tem sido o nosso socorro. O Senhor tem sido a nossa fortaleza. Neste hino que eu louvei, que fala na estrofe 3, eu gosto muito desse louvor, principalmente na estrofe 3, que fala assim: quem
quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Crente, ele pode ser humilhado, ele pode ser atormentado de todas as formas, passar por qualquer problema, por todos os problemas. A gente tem que sempre lembrar que nós somos imagem e semelhança de Jesus. E se ele sofreu tanto, é maravilhoso saber que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, quando vir as lutas, vamos lembrar do grande sofrimento que ele passou por todos nós e agradecer, né? E glorificar o nome dele, e com certeza a vitória é certa. A oportunidade também para o presbítero Ronaldo, e glória a Jesus. Glória a Deus. Aqui eu vim pra te dizer, eu quero mais de você. A minha alma tem sede de ti, com o Espírito Santo estou aqui. No versículo da palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for ímpido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para si lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus, que essa palavra possa ser para nós, né? Nós sabemos que vivemos num mundo tenebroso, na qual nós temos que ser luz para os que andam na treva. Nós temos também que ser, como o sal tempera a comida, também nós temos que ter uma boa temperança, né? Nós sabemos que muitas das vezes o inimigo usa alguém para tentar nos afrontar, para tentar nos atingir, que nós vivemos num mundo tenebroso, onde a maldade tem sido multiplicada a cada dia, onde a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia também diz que nos últimos dias, aqueles que servem a Deus seriam perseguidos por amor, porque nós propagamos o nome de Jesus, né? E nós sabemos que Jesus ele veio para ser a luz do mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Louvado seja Deus. Nós sabemos que aquele que anda na luz aborrece as trevas, né? É por isso que onde nós trabalhamos, dentro do ônibus, dentro do metrô, muitas das vezes a nossa presença incomoda aquele que está nas trevas, né? Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas em determinado dia eu estava ali em Diadema, que eu trabalhava fazendo entrega na época. Aí chegou uma mulher toda endemoniada com esses moradores de rua. Estava eu e o caminhoneiro tomando um café. Quando ela foi pegar uma pilha assim para tomar, quando ela olhou para mim, ela saiu correndo. Aí o cara não entendeu o que é, que ele não era. Ele não entendia da palavra, né? Ela falou: por que a mulher olhou para você e saiu correndo? Aí o Espírito Santo já falou ao meu coração na hora. Porque só de olhar no rosto daquela mulher, ela estava totalmente endemoniada. Então a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida, ela incomoda aqueles que andam na treva. É por isso que somos perseguidos, é por isso que somos caluniados, é por isso que as pessoas nos olham e nos desprezam, mas existe um lá no céu que está contemplando tudo isso. Louvado seja Deus. Que a Bíblia diz que nós temos que se alegrar quando nós formos perseguidos, né? Interessante que a palavra do Senhor
ela vai sempre ao contrário daquilo que nós imaginamos e pensamos. Porque quem acha bom ser perseguido, né? Quem acha bom ser caluniado? Quem acha bom alguém se levantar contra a nossa vida para dizer tudo mal, para sem nós merecermos? Mas a palavra do Senhor manda nós nos alegrarmos quando nós formos perseguidos, louvado seja Deus. Então nós temos que ter essa convicção na nossa vida, é que quando nós estamos sendo perseguidos é porque Deus ele está conosco, louvado seja Deus. Ninguém pode atirar pedra em árvore que não dá fruto. Então se acontece algo onde você anda, no seu trabalho, meu Deus, não se preocupe, porque verdadeiramente você está andando na luz, e quando você anda na luz, as trevas se aborrecem, mas que nós possamos ter Jesus na nossa vida para nós suportar as aflições do dia a dia, porque nós sabemos que nós vivemos num mundo que nos oprime, que nos aflige, louvado seja Deus. Muitas das vezes a situação não está favorável, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam e não acontecem da maneira que nós queremos, mas Deus ele está no controle de tudo, né? Porque Deus ele ainda não perdeu o controle da minha e da sua vida, louvado seja Deus. Então não importa o momento que você possa estar atravessando, não importa a adversidade que possa estar assolando a sua vida, mas entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, porque tudo pode vir para te afrontar, para te perseguir, para te deixar cabisbaixo, mas Jesus ele diz: ele tem bom ânimo, porque eu sou contigo, aleluia. Não te afome, não te espante, porque eu sou o Deus que te toma pela mão de direita e te digo: tu és meu, aleluia, Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Glória a Deus. Estamos honrando com a sua presença o evangelista, o Laércio, bem Laércio. É ele que ficou, o pastor Lucas, de trazer, né, um grupo de jovens, que são os filhos dele, uma banda muito linda, maravilhosa, né? Jovens muito usados por Deus, né? Mas ainda está tempo, né? Estamos amando o Laércio. Eu quero convidar a pastora da igreja para estar fazendo o querer de Deus. Então, olhando pelo pré-eleitor, tá? Que já está com oportunidade, amém? Com oportunidade. Salve o nome do Senhor. Amém. Eu só quero agradecer a Deus, porque no começo mesmo desse ano que teve o Covid, né? Eu fiquei afastado 1 ano e meio. A minha patroa deixou ficar em casa 1 ano e meio, né? Só que recebendo, não descontou um centavo do meu dinheiro. Peguei férias, peguei 13º. O pastor Lucas falou assim: mas você ainda vai pedir as férias? Eu falei: eu fiquei em casa porque ela quis. Não, meu 10º, né? Meu 10º férias eu tenho direito, né? Pedi e ela me deu sem reclamar. E muitas amigas minhas foram mandar embora, que tinha 15 anos, 10 anos, foi todo mundo mandar embora. E aquelas que ficaram, abaixou o salário. E a minha patroa não descontou um centavo meu. Glória a Deus! Voltei agora em abril, voltei em abril, e ela só me deu para trabalhar segunda e quarta, entro às 7 e saio às 11 horas. Meio-dia eu estou em casa, e eu tenho lá já 9 anos, eu agradeço a Deus, porque a porta, gente, Deus abre e ninguém fecha. Deus tem falado que vai fechar a minha porta, né? Eu estou esperando a vontade dele, né? Se ele abriu, ele vai fechar a hora que ele quiser, né? E eu agradeço a oportunidade, eu dou para a missionária Ju, orar pelo pastor. Glória a Deus. Amém. Amém. Jesus. Santa muita coisa para nós, você missionária. Glória a Deus. Amém. Vamos orar.
amado Deus Santo, Pai amado, Pai querido, Jesus, mais uma vez, Senhor, meu Deus, eu te apresento o teu servo, Senhor, que vai trazer a palavra. Jesus, usa o teu filho, Senhor, meu Deus, fala, Pai, com a tua igreja, Senhor, Pai amado, Pai Santo, toma a frente, toma a direção do teu servo, Senhor, unge, meu Pai, nossos ouvidos, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus bate como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus bate como Jeová, não há outro que eu conheça. Ele Glória a Deus. Salve a todos, papai, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que deu tempo de chegar. Eu tive um compromisso, fui na cidade de Deus, na volta, entalou o trânsito, ficou meio difícil, mas parece que quando você está empenhado em fazer a obra de Deus, parece que o tempo encurta e fica meio que difícil, mas o Senhor, Ele dá graça e a gente consegue chegar também. Se nós não formos zelosos com os nossos compromissos, Deus também Ele não trabalha na nossa vida, porque a palavra diz: aquele que não cuidar bem da sua própria casa terá que cuidar da igreja. Ele fala também que para cuidar, aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua casa, são piores do que os infiéis em igual fé. Então nós precisamos estar de olho em todos esses detalhes, para que quando nós formos fazer a obra de Deus, ela sair perfeita. Vamos fazer mais uma oração bem rapidinho, depois eu já vou falar alguma coisa que Jesus colocar para falar que a igreja necessite, porque não é porque eu não sou, não é porque eu seja uma pessoa humilde que Deus não possa usar por necessidade da própria igreja, porque a palavra de Deus fala que aquele, como Jesus falou, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Então, certamente que o povo de Deus não vão morrer por falta de alimento, porque tem alimento. Todo aquele que entrar por Jesus não vai faltar a pastagem. Louvado seja Deus. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, glorioso meu reino do Senhor. Aqui estamos, Jesus, para fazer o teu querer, a tua vontade, Deus. Aprovadíssimo, Deus, estar aqui nesta noite, nesse momento, para falar, Senhor, aleluia, da tua palavra, Deus. Porque aqui, Senhor, meu Deus, a tua palavra é a verdade, Deus. É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É a tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai. E é por ela, Deus glorioso, que nós vamos chegar até o Senhor, porque diz, aleluia, que é por esta palavra que o mundo passa e as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor é para sempre nas nossas vidas, para que o Senhor Deus glorioso não erre, aleluia, não, examinando essas escrituras, Senhor meu Deus, nós achamos a nossa vida eterna, Pai bendito, porque aqui tem vida bendito, Senhor, aleluia, glórias a Deus, amém, Jesus, aleluia, glórias a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor.
viva e que Jesus cresça na vida de cada um de nós. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Eu vou ler uma palavra, glória a Deus, Isaías capítulo 6, aleluia, capítulo 6, versículo 1, glória a Deus, alguns versículos, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Aleluia, E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glórias a Deus. Podem sentar e louvado seja Deus. A palavra de Deus está falando aqui com Isaías. Isaías estava preocupado porque ele estava numa situação, e olhando ele, como nós, quando olhamos para as coisas do Senhor, nós precisamos de santificar a nossa vida, porque uma vida santificada, ela tem tudo a ver com as coisas concernentes os céus. Louvado seja Deus. Mas se eu levar uma vida dissoluta, uma vida sem santificação, porque a palavra do Senhor diz: seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, primeiro, precisamos de santificação nas nossas vidas. Precisamos de examinar as Escrituras, porque nós vamos cuidar de nessas Escrituras a nossa salvação, a nossa vida eterna. Louvado seja Deus. Então aqui Isaías preocupado, ficou muito preocupado, porque ele falou: olha, eu não estou digno de fazer nada, eu estou vendo, olhou, viu Deus, viu o nosso Deus, viu o Rei, louvado seja Deus. Ele falou assim: como que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa de lábios impuros, e as pessoas que estão ao meu redor também são de impuros lábios. O que eu vou fazer? Mas logo veio o anjo, louvado seja Deus, um dos serafins. Ele pegou uma brasa, louvado seja Deus, pegou uma tenaz, que significa, uma tenaz é tipo um alicate, que a pessoa vai lá e pega,
Então ele pegou, levou lá para tocar os lábios dele, para purificá-lo, louvado seja Deus. Nós precisamos de ter uns lábios purificados. E não adianta ser a nossa própria força, porque não adianta nós estar segurando assim uma mola, porque uma hora essa mola vai escapar. Então o que nós precisamos? Deixar o Senhor nos tocar, nos lavar, deixar o Senhor fazer de nós seu instrumento, porque se nós fizermos por força nossa, não funciona. Tem que ter uma força que venha do alto, que vem do próprio Senhor Deus Altíssimo. Mas o que nós precisamos fazer? Se colocar na posição como soldado prudente, como um soldado apercebido. Um soldado, quando chega em qualquer ambiente, ele não para o carro dele de efeito, mas sempre para de ré, porque ele está sempre atento. O que nós temos que fazer? Observar as coisas, fazer comparações. Muitas das vezes nós precisamos fazer algumas comparações para que nós venhamos a ajustar a nossa vida, porque muitas das vezes o povo fala muito, glórias a Deus, quando nós queremos, aleluia, glórias a Deus, temos o desejo de fazer as coisas do Senhor. Ele fala assim, aquele que deseja o episcopado, excelente coisa, excelente obra deseja, mas tem uma condição. É necessário que esse homem seja irrepreensível. É necessário que ele seja marido de uma mulher vigilante. É necessário que ele crie os seus filhos em sujeição e em modéstia, que tenha muito cuidado com a sua casa. É necessário que ele seja um homem reto, um exemplo dos fiéis. É necessário que ele seja uma pessoa que veja o Deus nele. Como diz a palavra do Senhor, se vós tiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Como que as palavras do Senhor vai estar em nós? Se nós pegar a nossa vida e deixar guardada lá no armário, ou deixar ela aberta em qualquer lugar e deixar lá, essas palavras não vão estar em nós. Mas nós precisamos de estar em Deus e a palavra de Deus em nós. E como que a palavra fica em nós? É quando nós estamos sempre examinando, lendo, examinando, se alimentando dessa palavra. Logo, essa palavra fica em nós. E não precisamos se preocupar, vou falar que palavra que eu vou falar. No abrir da boca, o Senhor dá uma palavra com confiança, porque essa palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de duas lâminas, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela faz algo que apraz ao Senhor, e ela não volta vazia. Aleluia! Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Louvado seja Deus. Graças a Deus, porque o Senhor está conosco. Ele está fazendo aquilo que nós necessitamos, porque sem Ele nada podereis fazer. Aleluia. Ele falou, sem mim nada podereis fazer. Então o que nós precisamos? Precisamos de estar em Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo na nossa vida. E agora nós vamos viver novidade de vida. Louvado seja Deus. Aí o que nós precisamos fazer? Edificar os nossos tesouros nos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não consome, os ladrões não minam. Louvado seja Deus. E como que nós vamos fazer isso? Glórias a Deus, aleluia. Olhando para o autor e consumador da fé, que é o próprio Jesus, porque Ele está cuidando de cada um de nós. Louvado seja Deus, guardando. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quanto recebem o Senhor, Ele dá o poder de ser feito seus filhos, aleluia, de ser feito filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, aleluia, glórias a Deus. Então é isso. Quando o Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia, quando o Senhor Jesus se esvaziou de toda a sua glória e veio à terra para habitar no meio da humanidade, glórias a Deus, como está escrito em João 1, ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele fala que era o verbo. Quando nós observamos o que é o verbo ele é, aleluia, glórias a Deus,
quando a gente está começando os nossos estudos secular, nós estudamos a respeito do verbo. O verbo o que é? É presente, passado e futuro. Louvado seja Deus. E Jesus é o quê? Ele é Deus de ontem e hoje eternamente. É Deus de ontem, é Deus de agora, é Deus do futuro. Louvado seja Deus. Ele é o nosso Deus, aleluia, glórias a Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Louvado seja o Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor diz: quando no princípio criou Deus os céus e a terra. O céu a terra era sem forma e era vazia. E o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas, mas havia trevas. Louvado seja Deus sobre a face do abismo. Louvado seja Deus. Então ele se movia sobre a face das águas. Mas agora o que tem? Agora nós somos a cidade de Deus, aonde que mora o Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. O apóstolo Paulo falou: não sabeis que vós sois o templo de Deus, casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo? E o Salmo 46 diz assim: ao rio, cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E fala que o Senhor está no meio dela. Louvado seja Deus. Porque nós somos que? Cidade de Deus, a nova Jerusalém. Aleluia, glórias a Deus, na formada, aleluia, das almas, aqueles que têm interesse nas coisas do Senhor, aquele que nega a si mesmo para que o Senhor possa morar nele, que se diminui para que o Senhor venha crescer. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E aí em João 1 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então isso quer dizer que ele estava no princípio da criação, estava lá Jesus. Louvado seja Deus, porque ele era a palavra. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O homem apenas o Senhor fez do pó da terra, mas todas as outras coisas o Senhor ordenou. A palavra de Deus fala que Deus ordenou as águas para que produzissem os peixes, os répteis, as grandes baleias. A palavra de Deus fala que Deus ordenou a terra para que produzisse todas as árvores. Louvado seja Deus. Deus foi ordenando e foi acontecendo. Louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. E diz a palavra de Deus também que antigamente não chovia sobre a terra, não chovia, mas um vapor subia da terra e regava as árvores antes, aleluia, do dilúvio. Mas é interessante, porque a palavra do Senhor fala assim: como foi nos dias de Noé, será no dia do Filho do Homem. Come, bebe, faz festa, faz de tudo. Louvado seja Deus, até chegar aquele exato momento. E é muito difícil as pessoas quererem acreditar que Deus existe. É muito difícil as pessoas quererem acreditar que Jesus vai vir buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. É muito difícil o pessoal, aleluia, do mundo, aleluia, encontrar, aleluia, uma solução. Porque a palavra de Deus fala assim: do Espírito Santo da verdade, o mundo não pode receber porque não vê. Porque as coisas do Senhor são pela fé. Louvado seja Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Então aquele que quiser, aleluia, glórias a Deus, ser aprovado pelo Senhor, vai ter que guardar a sua fé. Louvado seja Deus. Proteger a sua fé. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que se tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Porque o que é o nosso coração? A nossa mente. O coração do corpo é esse músculo, mas o coração do homem é a mente do ser humano. Louvado seja Deus. Então, se você guardar a sua mente, guardar o seu coração, para que você não venha, glórias a Deus, deixar
que matem a sua fé, porque eu comparo muitas das vezes esse mundo como uma grávida que às vezes pega e aborta o filho. Glória a Deus. O mundo das pessoas que não nasceram ainda, eles precisam nascer. Precisa nascer da água e do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos. Então precisa nascer. Mas muitos, ele é matado, ele é abortado antes do nascimento. Porque quantas pessoas que nós vamos conversar, que eles vêm cheios de palavras, cheios de Bíblia, mas nós percebemos que a leitura dele só dá para condenação, porque ele já foi mal instruído. Já falaram para ele, colocaram na sua própria cabeça que a palavra tinha contradição, mas a palavra do Senhor é para entender com o Espírito de Deus. Por isso que eu falo, eu estou sempre falando, aceitem Jesus. Temos que aceitar Jesus primeiro, para depois examinar as Escrituras de Deus, porque não se pode colocar o carro na frente dos bois. Mas quando nós aceitamos a fé, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entramos pelo caminho da humildade para aceitar o Senhor Jesus, aí depois vamos lá na palavra, aí o Senhor vai nos ajudando, vai abençoando de uma tal forma que você viaja nessa palavra. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E um dia desse eu estava aqui perto dessa feira, e aí chegou um senhor que ele é cliente meu, ele falou assim: olha, Laércio, eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para muita gente. Já fiz essa pergunta para pastor, já fiz essa pergunta para todo mundo. A resposta que eles me deram nunca me convenceu. Aí, na hora que ele falou isso, Deus me deu palavras na hora para falar para ele. Ele falou assim: olha, Léo, nós temos nossos filhos. Qualquer coisa que fizer contra os nossos filhos, nós não deixamos parados. Nós estamos sempre prontos para os nossos filhos e eles nunca estão prontos para nós. Ele fala as palavras dele. E ele falou para mim: fala para mim, como que Deus, sendo Deus, deixou seu filho ser morto da forma que morreu? Aí eu falei para ele assim, Deus me deu palavra na hora. Aí eu comecei a falar para ele assim: olha, nenhuma pessoa que morresse para salvar alguém não ia ser, não era de dar crédito. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E Adão jogou todo mundo fora lá no princípio. O que a palavra diz? Todos se extraviaram, todos estão separados de Deus, foram todos extraviados. Aí eu fui falando palavra por palavra para ele, falei para ele assim: olha, qual o homem que tem o poder de morrer e ressuscitar? E eu falei para ele assim: quantos filhos Deus tinha no princípio? Falei para ele: Deus tinha um filho só. Aí eu falei para ele que Jesus falou assim: se a semente do trigo, ela semeada, se ela não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela vai dar muitos frutos, ela vai se multiplicar. Eu falei para ele assim: quantos filhos Deus tinha no princípio? E quantos filhos Deus tem no dia de hoje? Hoje Deus tem muitos filhos. Por quê? Porque Jesus morreu, aleluia, glórias a Deus. Na morte de Jesus, aleluia, glórias a Deus, cresceu, multiplicou-se os filhos de Deus. A própria palavra de Deus fala em Lucas que quando Jesus saiu do sepulcro, que foi caminhando, que começou a conversar com os discípulos, abriu-se o entendimento para as Escrituras. Aleluia, Deus. Pedro falou para Jesus: olha, Jesus, eu estou pronto. Primeiro Jesus falou assim: olha, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai e ele não deixou. E Pedro falou assim: olha, eu estou pronto até para ir para a prisão, até para a morte. Jesus falou assim: olha, antes que o galo cante uma vez, 3 vezes tu vai me negar. E ele esqueceu daquilo que ele tinha falado, e aconteceu exatamente aquilo que ele tinha falado que jamais aconteceria.
aconteceu. Por quê? Porque ele não tinha aberto o entendimento para as Escrituras. Porque quem é que abre as Escrituras na nossa vida? Jesus, após a sua morte. Porque em Apocalipse 5 ele fala, em Apocalipse 5 ele fala daquele livro escrito por ele por fora. E João falando assim, olha, João chorando muito porque não tinha que abrir seu livro, nem para olhar, não tinha ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum tinha uma pessoa, havia uma pessoa que pudesse abrir aquele livro e desatar os seus selos. E ele diz que chegou, o ancião falou, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, que como havendo sido morto, reviveu, ele há de abrir o livro e desatar os seus selos. Então quem é que abre o livro na nossa vida? É o próprio Jesus. Quando nós, glórias a Deus, aceitamos a fé, aleluia, quando nós renunciamos a nós mesmos, nega a ti mesmo, uma palavra diz, negar é quando você quer fazer uma coisa pequena que seja. Eu estava lá assistindo um jornal e meu filho falou assim, pai, o pai está viciado a jornal. Eu falei, não, eu não disse nenhum não, o pai não tem visto nenhum não. Mas o pai está viciado porque eu estou vendo que o pai assiste jornal ontem e o pai assiste, toda hora eu vejo o pai assistir jornal. Aí eu fiz, eu pensei assim, não, eu vou parar. E é uma coisa quase que você olhando assim, você fala assim, olha, não tem problema nenhum, mas ele está roubando o seu tempo, para que você possa estar amadurecendo na obra do Senhor, glória a Deus. Aleluia a Deus. Porque nós não é só você ler para você. Deus não chamou nós para esquentar banco, Deus chamou nós para crescer na graça e no conhecimento e semear a boa semente, nos tornarmos semeadores do glória de Deus. Porque o semeador, ele semeia a semente, ele não quer saber se a terra é ruim, todo mundo está passando ali naquela terra, está um barro batido, mas ele é semeador, tem que semear, ele é semeador. Ele tem que estar observando se a terra é boa, porque ele é semeador. Louvado seja Deus. Então, pode ter pé, pode ter espinho, a terra pode ser ruim, mas ele é semeador e vai semear. Uma hora essa semente vai cair numa terra boa. E ali vai dar 130. Então, o que nós temos que fazer? Aproveitar, aleluia, glórias a Deus, enquanto temos tempo. Fazer o bem a todos, principalmente os domésticos, na palavra do Senhor fala. Então é isso que nós precisamos fazer: crescer na graça do conhecimento, negar nós mesmos, para que, negando, glórias a Deus, nós alcance de Deus a graça. Louvado seja o Senhor, porque, aleluia, pela graça somos salvos por meio da fé. E essa nossa fé nós temos que ter muito cuidado para que não seja roubada, porque o inimigo da nossa alma, ele rouba, louvado seja Deus. Então, quantas sementes não foi semeada e foi roubada por Satanás? E Deus fala que as aves do céu comeu, mas está falando isso figurado, porque o próprio Satanás roubou da vida daqueles que receberam e que não receberam de bom grado, como a palavra de Deus fala em espírito, a porta bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei contigo e tu comigo. Então eu tenho uma condição, tem que dar ouvido, tem que prestar atenção. O mestre está chamando, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Que nem Samuel, quando Deus chamou Samuel, e ele pensou que era ele que estava chamando. E quando ele falou assim, olha, quando chamar pela terceira vez, você fala Senhor, que o teu servo ouve. Então o que nós temos que fazer? Aprender a ouvir a voz de Deus, para que nós não venhamos ser negligentes, aleluia, a Deus. E o Senhor falar conosco, parece que o Senhor não falou, mas vamos sempre dar ouvido, aleluia, glórias a Deus, a voz do Senhor, porque Ele fala com o seu povo, louvado seja Deus. E é isso daí. Graças a Deus, Senhor, aleluia, eu creio, aleluia, que dessas palavras que saiu, foi o próprio Deus que falou para a igreja, aleluia, glórias a Deus, porque o nosso Deus tem um compromisso
compromisso com a sua palavra, louvado seja Deus, aleluia, para cumprir, aleluia, glórias a Deus. Então, essa é a palavra que o Senhor botou no meu coração, para estar trazendo para a igreja, aleluia, glórias a Deus. Eu creio, porque a palavra do Senhor, aleluia, ela é viva, como eu falei, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de duas lâminas, louvado seja Deus. Aí a palavra do Senhor ela não volta vazia, então eu creio que essa palavra vai, aleluia, tanto estar me alimentando, como vai estar alimentando a igreja do Senhor, glórias a Deus. As palmas louvam Jesus. Louvado seja Deus. Boa foi esta? Glória a Deus. Deus está falando, né? Quem enviarei, quem há de ir para nós, né? Jesus, ele está preparando pessoas para que ele possa enviar em espírito e em verdade. Amém? Quero louvar a Deus pelos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. Que Deus abençoe tua vida. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor. Na sexta-feira estaremos aqui.